Olá, cresceu exponencialmente o número de reclamações quanto ao atendimento dos serviços de atendimento ao consumidor, segundo dados do site consumidor.gov.br. Para minorar a angústia dos consumidores, o governo federal editou um decreto estabelecendo novas regras para o atendimento nos saques. Nossa conversa é com Rômulo Brasil, advogado especialista em direito do consumidor. A gente poderia começar essa conversa, Rômulo, falando um pouco sobre como é este atendimento que está sendo feito e que sofre reclamações constantes por conta dos consumidores, né? Quais são as principais dificuldades do consumidor em acessar aos saques? Veja bem, todos nós, antes de profissionais das respectivas áreas, nós somos consumidores, né? Então, nós, consumidores, nós sofremos, principalmente com a demora, né? Então, via de regra, o atendimento, os serviços de atendimento ao consumidor, no geral, são serviços que trazem, entre aspas, muito trabalho ao consumidor. Então, demora. O consumidor pega o telefone ou o canal, o meio para fazer uma reclamação, para solicitar um serviço, um esclarecimento. Às vezes demora muito, às vezes a ligação cai. Então, realmente, esse eu entendo como um dos principais dificultadores na vida do consumidor em geral, no que diz respeito aí ao serviço de atendimento ao consumidor. Essa demora, essa dificuldade de acesso do consumidor seria uma certa malemolência, digamos assim, das empresas para não atender ao consumidor? Sim, às vezes sim. Às vezes sim. E acaba que o atendimento, ele via de regra, é muito demorado. O consumidor, via de regra, não obtém a resposta ao seu pleito, né? E isso, a bem da verdade, desestimula, tá certo? Desestimula o consumidor a pleitear, a reclamar, no linguajar popular, né, a correr atrás dos seus direitos. Só que essa farra, ela está com os dias contados, né? Então, veio aí o decreto recente para regulamentar essa situação e trazer maior conforto ao consumidor. O decreto, ele prevê que o consumidor ele teria novos canais de acesso ao saque, não apenas o telefone. Basicamente, hoje é o telefone e um e-mail, né? Ele teria novos canais. Além disso, o que é que muda e quais são esses novos canais? Olha, a principal mudança e de uma inteligência fantástica, simples, e de uma inteligência e uma utilidade imensa, é que esses canais eles deverão ser necessariamente interligados, integrados. Quais canais? O site, através da internet. Então, o consumidor ele poderá reclamar, buscar informação, interagir com a empresa através do site, não somente pelo telefone, mas através do site, através do atendimento presencial na loja física da empresa, através de aplicativos próprios da empresa ou até mesmo terceirizados, como, por exemplo, o WhatsApp. Então, não que antes desse decreto não existisse a possibilidade desses outros canais. Existia, sim, era possível, mas eles não eram regulamentados. E essa regulamentação é muito importante para que a coisa funcione, como, por exemplo, a exigência de que eles sejam interligados. Então, o consumidor ele faz uma reclamação no meio que, em dado momento, ele tem acesso. Vamos exemplificar para facilitar o consumidor, ao cidadão.
ele faz a reclamação através do telefone, ele liga para lá, depois ele tem geograficamente em outro local e ele não tem acesso ao telefone, ele pode fazer através do WhatsApp. E essa exigência prevista no decreto de ser interligado vai evitar, olha que fantástico, vai evitar que o consumidor tenha que, nesse novo aplicativo, conte toda a história novamente. Vai evitar que a necessidade dele narrar todos aqueles fatos. Então, é fundamental que seja interligado, integrado. Quer dizer, o drama ele seria contado uma única vez e, obrigatoriamente, a empresa teria acesso a isso tudo, não ficaria aquela repetição e aquela história de sempre um jogar para o outro, né? Porque isso também é o que complica, né? Porque você, às vezes acessa o saque, né? E ele diz, olha, não é bem comigo, vou passar você para o outro atendente. E esse outro atendente passa para outro atendente. Enfim, é uma gama de atendentes tal que o consumidor se perde. O decreto também evitaria esse tipo de, digamos, manobra? Sim, tem algumas previsões, tá? Como, por exemplo, prazo de 7 dias para que o consumidor tenha resposta ao seu pleito. Então, traz prazo, traz, por exemplo, o prazo de 5 dias, caso o consumidor tenha necessidade de solicitar junto à empresa o histórico da sua reclamação. Então, traz esse prazo. A empresa tem até 5 dias para o fornecimento desse histórico. E também a exigência que, num primeiro atendimento, na primeira tela, que o consumidor possa fazer, por exemplo, o cancelamento do contrato, a solicitação de rescisão daquele serviço, justamente em razão disso que você acabou de falar. Era um transfere para outro, e ninguém resolvia nada. Então, hoje, num primeiro momento, numa primeira fase, seja na tela do aplicativo, seja no site, seja no atendimento através do telefone ou presencial, tem que ser ofertado, facultado isso ao consumidor, a possibilidade dele, sem outras inúmeras transferências, que ele fale, eu não quero mais continuar com esse serviço. Agora, essa continuidade também com os serviços, o consumidor ele é pressionado, por exemplo, com a telefonia, a aderir a certos planos de fidelidade, que se ele não cumprir aquele tempo de fidelidade, eles pagam multas altíssimas, diga-se por sinal, né? Isso. Essas novas regras, elas também criariam novos prazos, porque para reclamar na loja apenas 5 dias, né? Depois ele teria mais, acho que a garantia era só de 1 ano. Quer dizer, como é que ficam esses prazos? Como é que essa nova lei protege mais o consumidor? Tá. Veja bem, você tocou numa parte do decreto da situação realmente de muita importância. Inclusive, diretamente relacionado a isso aí, passa a não permitir, salvo autorização do consumidor, por exemplo, aquelas mensagens publicitárias, que também era uma situação que o consumidor ligava, o consumidor entrava em contato, ficava ali minutos ouvindo mensagem publicitária de outros produtos ou de outros serviços. Agora, em relação pontualmente a essa situação levantada, infelizmente, nesse novo decreto, ele não vem regulamentar isso. Mas é aquela coisa, o direito ele está sempre, a sociedade ela está sempre em evolução e o direito está sempre, infelizmente, um passo atrás, mas tentando caminhar no sentido de alcançar o ideal, né? Então, nós vamos ver esse decreto regulamentar a situação. Eu entendo que vai trazer um conforto maior para o consumidor, e é importante que o consumidor continue reclamando,
continue fazendo valer o seu direito, porque através dessas reclamações que nós podemos, que a sociedade ou que o poder legislativo possa aprimorar a lei, aprimorar o corpo jurídico, legislativo, para que a gente amanhã esteja mais próximo do ideal. Há um site específico do governo, né, que recebe essas reclamações. Como é que esse site está funcionando? Ele está sendo um bom instrumento para o combate a esses abusos, digamos assim, das empresas? Sim, tá funcionando sim. É um site que ele traz inúmeras facilidades e benefícios ao consumidor, e é o www.consumidor.gov.br. Tem se mostrado uma ferramenta fantástica e muito efetiva, além de muito efetiva, na defesa dos interesses do consumidor. Mas me parece que esse site eles só responde, digamos assim, às demandas para aquelas empresas que são cadastradas. As empresas são obrigadas a serem cadastradas a um cadastramento natural do governo, automático, ou como é que funciona esse cadastramento das empresas? Não tem a obrigatoriedade do cadastramento, não. E aí a gente cai novamente naquela situação. Infelizmente, o corpo legislativo, a lei, está, e aí sendo muito, muito sensato e transparente e leal ao nosso telespectador, está sempre um pouco atrás do ideal. Então, isso é fato, isso infelizmente, é realidade. Né? A gente vai se deparando, enquanto consumidor, com essas dificuldades, como essa muito bem levantada, e através de apontamentos do consumidor, a gente consegue aprimorar o aprimoramento da lei para trazer maior conforto a cada dia ao consumidor. Mas essas dificuldades, a gente, enquanto consumidor, ainda estaremos sujeitos a ir passando por elas. O site faz levantamentos periódicos, né? E havia, pelo menos há pouco tempo atrás, uma certa categoria de acessos de reclamação, que seria, no caso, salvo engano, bancos, telefonia e planos de saúde. Como é que está esse panorama hoje? São ainda as empresas que mais recebem reclamações do consumidor? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Telefonia, empresa aérea, plano de saúde, até em razão de uma falta de regulamento, muito embora tenham reguladoras oficiais. Por exemplo, plano de saúde, a ANS, a aviação, a ANAC, mas, de repente, também até em razão do grande número de consumidores, né, de demandas, mas são, sim, continuam, infelizmente, na ponta aí dessa triste lista de reclamações. O senhor considera o decreto já um avanço, né? Já seria um grande avanço em proteção do consumidor. Que avanços mais a gente poderia ter para minorar? Porque é verdadeiramente um drama essa falta de acesso aos serviços de atendimento ao consumidor, né? O que seria possível criar nesta área que pudesse facilitar ainda mais esse acesso e, melhor, uma resposta positiva do consumidor às suas queixas? Pois é. O que acontece? Eu até fazendo uma análise, né, mais aprofundada do decreto, eu senti a falta, muito embora exista a previsão para a sua existência, mas de uma fiscalização
efetiva dos serviços de atendimento ao consumidor. Né? Então, o decreto traz, sim, alguns avanços que trarão necessariamente um maior conforto ao consumidor, como esse de regulamentar os diversos canais, a exigência de que eles sejam interligados e traz também a necessidade de que seja fiscalizado. Agora, isso é um processo, né? Nós não temos esse órgão fiscalizador, ele será criado, ele será operacionalizado, ele será colocado em prática. Então, teremos, enquanto consumidores, outros avanços importantes no nosso cotidiano a virem por aí. Mas, de fato, também é algo que vai acontecer à medida que a gente for fazendo a nossa parte, reclamando e for lançando mão do que já está aí, para que a gente utilize. A Secretaria Nacional do Consumidor, que é veiculada ao Ministério da Justiça, ela seria esse mecanismo, seria esse instrumento de fiscalização? Ela precisaria atuar melhor? Como é que está a atuação dela? Sim, exatamente. Ela seria esse braço fiscalizatório, tá? Mas, conforme foi dito, conforme nós apresentamos agora há pouco, tem todo o processo de criação, de logística, ver como é que a coisa vai funcionar. Mas é exatamente isso aí. E já não deixa de ser um avanço, porque a lei já prevê a necessidade da criação desse, entre aspas, poder fiscalizatório, o que, sem dúvida alguma, trará para nós consumidores outros avanços, alguns deles até às vezes nem imagináveis agora. É o caso também dos PROCONs, né? Quer dizer, os PROCONs, eles, de certa forma, existem já há mais de 30 anos, salvo engano, mas é mais ou menos por aí, e eles sempre tiveram uma atuação muito determinante. Melhor, há uma confiança do consumidor no PROCON, né? Com suas devidas exceções, claro, mas, no geral, o PROCON tem uma credibilidade muito grande por parte do consumidor, que recorre a ele com frequência. Como é que está a atuação do PROCON? Essa atuação, ela já é suficiente ou ela pode ser melhorada? Olha, tudo envolvendo legislação, seja em função do consumidor, do cidadão, sempre pode ser melhorado. Até porque a sociedade está sempre em transformação. Agora, os PROCONs, é isso que você muito bem disse, eles são respeitados pelo cidadão, pelo consumidor, pelo poder público, e são realmente muito efetivos. Os PROCONs foi, entre aspas, uma ferramenta que veio para ficar e, de fato, muito efetiva. E a razão é simples. Eles recebem a demanda do consumidor, eles investigam, eles apuram a demanda, ou seja, ao poder fiscalizatório, que é fundamental. E eles também punem. Eles têm a capacidade de trazer ao fato atentatório ao consumidor, ao cidadão, trazer a esse ato uma sanção diversas, cassação da licença para comercializar, para oferecer algum serviço, até multas. Então, realmente, os PROCONs eles merecem, de todos nós consumidores, nota 10. E é isso que nós vamos tentar, é isso que o cidadão tem que, juntamente aí com a advocacia, com o poder público, com o legislativo, trabalhar em conjunto para que esse órgão fiscalizatório ele saia o quanto antes e que saia
com todas as ferramentas necessárias para coibir essa ação dessas empresas, porque, a bem da verdade, do jeito que estava, não tinha condições, né? A gente, quando precisava, enquanto cidadão, enquanto consumidor, pegar o telefone para fazer uma reclamação, o sentimento era um sentimento de quase desespero, né? De preguiça, não que não que fôssemos, mas em razão daquela coisa, vou ligar, vai transferir, não vai resolver, a ligação vai cair. Então, é isso. Há uma previsão de tempo para que as empresas se adequem a essa nova legislação, a esse novo decreto? Olha, eu vou, com perdão aí, eu vou trazer, inclusive, uma informação aí, só para complementar o que eu acabei de dizer. Na situação, na hipótese de a ligação cair, quando o consumidor liga e transfere, hoje passa a ser exigência que a empresa retorne a ligação. Está vendo mais uma evolução? Antes a ligação caía, nós consumidores ligávamos, conversávamos com o atendente, eu passei toda a situação. Senhor, infelizmente não tem nada aqui registrado, o senhor vai ter que começar tudo de novo. Então, caiu a ligação, a empresa vai ter que retornar a ligação para o consumidor. Eu achei isso simples, de uma simplicidade, mas eu achei isso assim, fantástico. E aí, respondendo pontualmente a sua dúvida, a questão levantada, 180 dias, 6 meses a partir da publicação do decreto, que aconteceu agora em abril. Sem contar que quando a gente retornava a ligação, voltava para o final da fila, né? Para o final da fila de atendimento, que seria uma coisa ainda pior, né? Que você teria que ficar esperando com aquela musiquinha desagradável até que voltasse a ser atendido, né? Agora, a gente percebe que houve uma evolução no maior respeito ao consumidor nesses anos todos. Acredito que há uns 30 anos que vem essa questão muito em voga, mas o cidadão brasileiro, como consumidor, ele ainda é muito desrespeitado. Como é que está a situação dele? Como é que a advocacia vê essa questão do respeito ao consumidor hoje? Veja bem, Maurício, tem melhorado muito, né? A partir desses poucos minutos que a gente tem conversado, a gente tem percebido, tem melhorado muito. A passos largos, felizmente a passos largos. Mas é aquela coisa, sempre terá, por mais que cada parcela da população, cada segmento faça a sua parte, sempre terá algo a ser aprimorado, a ser melhorado, até em razão dessa constante transformação da sociedade, né? Mas que tem melhorado muito. Enquanto advogado, eu sou testemunha ocular para certificar isso aí, mas não podemos e não cruzaremos os braços. Ainda tem muito que ser feito, tem muito que ser melhorado, mas é um trabalho conjunto do consumidor, do cidadão, da mídia, da televisão, do advogado, do poder público, do judiciário, mas eu não tenho dúvidas que a cada dia nós estaremos caminhando mais na direção desse ideal tão sonhado ao consumidor. Agora, tudo depende dele próprio, do consumidor, né? Quer dizer, ele é que deve instigar para que essas mudanças ocorram. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu sempre bato muito nessa tecla. O consumidor, ele não pode, ao entender que teve um direito seu violado, uma situação não cumprida, ele não deve se calar. O cruzar dos braços desse cidadão, ele é muito prejudicial no contexto amplo, geral,
do direito ao consumidor, do direito em geral, porque é através desses apontamentos que nós conseguimos identificar o que precisa ser melhorado, o que está errado. Através desses apontamentos surgem estudos para mudança da legislação. Então, realmente, não se deve cruzar os braços. E isso é muito importante, isso que você acabou de levantar. É reclamar, reclamar, reclamar incansavelmente, porque é assim que nós vamos evoluir e caminhar nesse sentido, no sentido de melhorar cada dia mais, trazer cada dia mais conforto a todos nós cidadãos, a todos nós consumidores. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso. E eu estou sempre à disposição para participar com vocês. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.gov/tv, ou a nossa página, a página da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.